Tem alguns conceitos aqui que eu quero compartilhar com os irmãos sobre a oração. E nós vemos que a oração, ela é um item, um assunto que aparece em toda a Bíblia. Você vai ver momentos do Antigo Testamento, são inúmeros, tem aquelas orações especiais, orações assim, que são mais conhecidas, como 2 Crônicas 7,14, você tem lá em 2 Crônicas 20, onde o rei Josafá também faz oração, e principalmente no versículo 20, quando fala a respeito da segurança que há em Deus e também da prosperidade que há na palavra dos profetas. Você vai ver que os homens e mulheres que andaram com Deus, na vida deles, no que dizia com respeito ao relacionamento deles com Deus, havia também a oração. Então a oração, ela é algo que vem de Deus para o povo de Deus, E nós sabemos que não fica somente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a vida, o ministério de Jesus foi pautado pela oração. E você vai perceber que Jesus, ele não só orou para que os mortos ressuscitassem, os enfermos fossem curados, os perturbados de espíritos fossem libertos, mas ele também orou em favor do seu próprio povo, orando em favor do próprio povo, que está lá em João 17, e também orando por aqueles que ainda viriam a conhecer a verdade. Está em João 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal. A intercessão de Jesus, a vida do ministério de Jesus foi pautado, foi fundamentado também na oração. Então nós podemos dizer que a oração, ela tem poder e ela pode ser usada em qualquer momento. A oração, ela pode ser usada em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer dimensão. Quando eu falo de dimensão, eu falo de tamanho, das circunstâncias. Quando eu falo das situações, aquelas que nós não conseguimos resolver naturalmente, precisa de uma intervenção sobrenatural. E em qualquer momento da nossa história, nos menores e nos maiores momentos da nossa vida, nós podemos nos utilizar da oração, porque há poder na oração e ela pode ser usada em qualquer momento, em qualquer situação e em qualquer dimensão. Um outro conceito, a oração, ela pode ir a qualquer parte do mundo. Você não vai gastar R$1 para fazer qualquer viagem internacional, não precisa de passaporte, não precisa de documentação de bagagem, só precisa ter a coragem, a ousadia, a fé de abrir a boca e ir a qualquer parte do mundo. Isso se chama a oração intercessória pelas nações. Nós vamos depois mencionar isso, mas a oração, ela pode ir a qualquer parte do mundo. Você não precisa gastar nenhum centavo para interceder e ir, fazer essa viagem através da oração a qualquer parte do mundo. A oração também, ela pode ser individual ou coletiva, Isso é de cada indivíduo, de cada pessoa, pessoal, mas também coletivamente, como acontece na igreja. Quarto, a oração é o pulmão da igreja. Ela quem oxigena e prepara o ambiente, permitindo uma atmosfera espiritual para o agir de Deus. Numa reunião como essa, todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. E é impossível, o impossível acontece justamente para aqueles que creem em Deus. Nada está debaixo, nada que Deus não possa fazer numa reunião como essa, quando há uma atmosfera espiritual que é gerada através da oração e da busca do povo de Deus. E um outro conceito o novo convertido, muitas vezes, ele tem esse questionamento, e nós precisamos ensinar os novos crentes a orar. É importante isso. E eu quero citar 3 aspectos de como orar. Coisa básica e simples. Quando nós oramos a quem? Ao Pai. Nós pedimos em nome de quem? Em nome de Jesus.
E nós oramos no poder do Espírito Santo que há na nossa vida. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Todo o ministério de Jesus, ele foi pautado na oração. E dentro dos ensinos que Jesus deu e passou aos seus discípulos, ele ensinou o item da oração. É a oração do Pai Nosso, Mateus 6 fala a respeito disso. E eles viram também Jesus atuando na oração. Aquele momento que os discípulos estão no barco, Jesus está dormindo, e eles veem ali as ondas se levantando, o vendaval, eles pedem socorro a Jesus, e Jesus faz uma oração. Ele intercede ali, e numa palavra de autoridade, ele repreende aquele momento de agitação do mar, e diz que há uma calmaria. E eles viram não só Jesus falando sobre a oração, mas também executando a oração, e isso foi um dos itens do treinamento dos discípulos de Jesus. Outra coisa, as religiões também fazem uso da oração. E aí eu quero citar dois exemplos aqui, de duas experiências. Eu conheci duas senhoras, uma chamada Eulina e outra Francisca. Uma foi em Vicente de Carvalho e outra em Mongaguá. Essas senhoras, elas se dedicaram, uma 18 anos e outra por 22 anos numa outra religião. E sabe qual era a função dessas duas mulheres nessa religião? Era a oração. Elas faziam oração ali na religião delas e elas se especializaram nisso. Deus foi lá, buscou, alcançou, salvou, libertou, transformou. E essas mulheres se tornaram duas intercessoras assim de primeira. Ou seja, gente que nunca desistiu de orar. Eu quero fazer menção a Eulina, porque ela foi uma senhora que ela teve um infarto, teve um problema familiar, o filho com o pai, e eles estavam discutindo, naquela briga ela teve um infarto, ela ficou com todo o lado esquerdo dela paralisado. Então ela tinha que fazer cuidados médicos, tinha que tomar medicação, ela tinha limitações, tem dia que ela estava tremendo, tem dia que a boca ficava um pouco torta, mas essa mulher, ela me ensinou o seguinte, que mesmo nas limitações físicas, mesmo nas dificuldades, ela me ensinou o seguinte, que ela não desistiu de ser uma pessoa, de orar, de interceder. Eu tenho certeza que no tempo que eu estive ali, cuidando da igreja, eu tive a cobertura, a intercessão dessa mulher. E foi uma coisa assim, especial, de Deus, porque ela veio e se converteu. Ela foi tocada por esse poder que transformou a vida dela. Você estar 18 anos numa religião, entregue a essa religião, não é qualquer um que vai conseguir sair sozinho, se não for o poder de Deus. E muitas vezes nós estamos colocando obstáculos, impedimentos, queremos muitas facilidades e não queremos nos dedicar a isso, que é algo tão bom, algo tão promissor, algo que vai trazer resultados, não só para a nossa vida, mas para a vida de outras pessoas. Eu quero então dizer que as religiões fazem uso da oração. Um outro aspecto, existem alguns tipos de oração. A oração de petição é aquela que a gente pede, Pede e pede justamente só para a gente. A gente pode pedir também em favor do outro. Pode ser oração de petição, mas pode ser uma oração também em favor do outro. A oração de petição, a oração de louvor e gratidão, aquilo que foi mencionado aqui pelo Gabriel, no momento da consagração do templo, foi uma oração de louvor e gratidão que Salomão fez. A oração de clamor é quando nós nos unimos numa só voz para levantarmos um clamor, principalmente pela nossa nação, pelo momento que nós estamos vivendo e porque nós temos aí, no dia 28, um compromisso com Deus e com a nossa nação. O clamor, a súplica, de repente já não tem nem mais forças para dizer em palavras, como aconteceu com Ana. Ela estava angustiada na alma e diz que ela estava ali mexendo com os seus lábios e o sacerdote Eli achou que aquela mulher estava embriagada. E ela disse, não, a minha alma está amargurada, estou angustiada. E estou aqui diante de Deus para que o Senhor responda a minha oração, porque ela desejava ser mãe e ela era estéril.
Então nós podemos também fazer a oração de súplica e a oração intercessória. E a oração intercessória, vou abrir um parênteses aqui, ela não é exclusividade do ministério da intercessão da igreja. Nós temos os ministérios da igreja, nós temos o ministério da intercessão. Se você olhar à sua esquerda e à sua direita, você vai ver homens e mulheres que estão posicionados aqui nas colunas. Eles fazem parte do ministério da intercessão, mas a oração intercessória, ela pode ser feita por qualquer crente. Tiago diz que a oração de uma única pessoa, ela pode muito em seus efeitos. Diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, e diz que quando ele orou, diante do desafio de uma questão nacional, que envolvia a nação, que envolvia a idolatria, que envolvia questões espirituais, que envolvia a influência da malignidade através de Jezabel, que envolvia o mau governo de Acabe, diz que Elias orou, e Deus respondeu a sua oração com fogo. A oração intercessória, ela não é exclusividade do grupo, do ministério da intercessão. Porém, eu quero citar um exemplo de uma oração, uma das mais simples que nós encontramos na Bíblia, e que foi respondido ali na hora. Jesus cita o exemplo, falando de uma parábola, está em Lucas 18, eu quero ler esse texto com você. Lucas capítulo 18, verso 9... No verso 9, Lucas 18, diz assim: depois ele contou uma parábola a alguns que se orgulhavam das suas boas qualidades e desprezavam as outras pessoas. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era um fariseu, religioso, conhecedor da lei. O outro, um cobrador de impostos. Em pé, o fariseu orava assim: eu lhe agradeço, ó Deus, porque eu não sou como os outros homens, sou melhor. Os ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de impostos ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele fez o currículo dele na oração. E no 13 nós encontramos o cobrador de impostos fazendo a sua oração. Mas o cobrador de impostos ficou em pé, de longe, e não tinha coragem nem de levantar os olhos aos céus quando orava. Porém, batia no peito e exclamava, ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Verso 14, eu lhes digo que este, e não fariseu, voltou para casa perdoado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A oração de confissão e de humilhação. Um coração contrito Deus não rejeita. Uma pessoa que chega diante de Deus e que admite que depende dele, que de fato é pecador, que precisa do seu perdão e que precisa ser tocado pela presença de Deus. E ele fez a oração com simplicidade e uma oração verdadeira. Deus se agrada das orações simples e verdadeiras. Amém? Eu quero citar agora alguns aspectos da vida de oração. 3 armas que você pode utilizar em seu favor no momento que você estiver orando, ou no seu dia a dia, né? Primeiro, você tem 3 armas: ataque, a sua arma de defesa ou de proteção e a sua arma de apoio. Eu já citei isso aqui, mas eu quero repetir novamente. Qual é a sua arma de ataque? O nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso e ninguém pode resistir ao nome de Jesus. Amém? A sua arma de defesa, de proteção ou de cobertura, o sangue de Jesus. Satanás não pode nos acusar, não pode nos tocar, porque nós temos uma arma de cobertura, de defesa e de proteção, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo e qualquer pecado. Ele é o acusador, ele pode te acusar, mas debaixo do sangue
ele não tem autoridade, e essa é uma arma de que você tem, que é proteção, segurança e cobertura sobre a sua vida. Qual é a arma de apoio? Não precisa de muitos, um único é suficiente, mas a gente às vezes faz a oração usando no plural, falando de mais de um. Um único é suficiente, são os anjos de Deus, que não substituem a autoridade de Cristo. Eles estão submetidos, estão submissos à autoridade de Cristo. Mas a Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. São espíritos ministradores que ministram a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é esse povo? Somos nós. O profeta Eliseu estava com o seu moço, e de repente, se eu não me engano, foi os assírios que cercaram o local onde o profeta estava, e aí o moço disse assim: profeta, como é que vai ser agora? Tem um exército numeroso aí, como é que a gente vai sair dessa? E aí então, ele orou para que os olhos espirituais daquele moço fossem abertos, e ele pudesse ver como é que estava a atmosfera de guerra. Não tem para ninguém, irmãos. Se Deus determinar e ordenar do céu, acontece aqui na terra. Nada vai acontecer aqui na terra se não for determinado e ordenado do céu. Porém, a igreja pode interferir e movimentar os céus quando ela ora, quando ela busca a presença de Deus. Nós estamos numa iminente batalha espiritual, que está sendo travada entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre aqueles que amam e aqueles que odeiam, entre aqueles que têm a justiça e aqueles que estão cometendo injustiça, aqueles que são honestos e aqueles que são desonestos e corruptos, e nós podemos, em nome de Jesus, cravar aqui na nossa nação o veredito final, porque o veredito final é de Deus. Em nome de Jesus. Não saia de casa para votar sem orar. Se não orou ainda a respeito das eleições e do Brasil, ore antes de colocar o seu voto lá naquela maquininha. E eu quero falar também a respeito da oração no lugar secreto. Isso não significa que você não possa orar em outros lugares, em outros momentos. Mas existe um momento de você parar com tudo, com todas as coisas, com toda a agitação, parar para estar diante daquele que merece a sua atenção. A gente olha do aspecto de Marta e Maria, que fala lá em João, mas o aspecto é que Maria para exclusivamente dar atenção a Jesus. E é isso que nós estamos enfatizando quando nós falamos do lugar secreto. Mas a Bíblia fala também, Mateus capítulo 6. Gostaria de ler com você. Mateus 6, a partir do verso 5. Mateus 6, 5. Diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas. O que é a palavra hipócrita? Fingido, mentiroso, enganador. Que oram publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas. Qual o propósito desses orarem nesses lugares públicos? Para todo mundo ver. Essa foi a intenção da oração em público. Verdadeiramente, essa é toda a recompensa que eles receberão. Qual é a recompensa então daqueles que oram, que são fingidos, mentirosos, que fazem, estão orando aparentemente com propósito de reconhecimento humano? Eles já receberão a sua recompensa naquilo, a recompensa deles, verdadeiramente essa é toda a recompensa que eles receberão. Qual? Que eles só serão vistos pelas pessoas. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore a seu pai que está em secreto, e seu pai que conhece os seus segredos recompensará você. Diferente que a recompensa vem do Pai que conhece todas as coisas, até aquelas que estão no mais secreto do nosso coração. No 7, não fiquem recitando sempre a mesma oração
como fazem os pagãos, né? Aquela coisa de recitar sem sentido, sem emoção, sem entrega, sem contrição, sem humilhação, sem confissão verdadeira, que pensam que as orações são simples repetições. E eles acreditam que isso é eficiência, que isso é o suficiente. Não sejam iguais a eles. Lembrem-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. É diferente, né, irmãos? A gente sabe para quem nós estamos colocando a nossa oração e quais são as recompensas que há quando fazemos isso diante do Senhor. Nós não devemos viver essas vãs repetições. Aí às vezes há essa confusão, às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, então eu não posso repetir a oração? Você pode, você está orando por um projeto, por um propósito, você está ali intercedendo, perseverando naquilo. Não é isso que a Bíblia está dizendo, está falando de orações prontas, que eles faziam com um único objetivo, de serem vistos pelos homens, e eles já receberam a recompensa deles, foram vistos pelos homens, somente isso. E aí você vai diante de Deus, com as suas palavras, e você não precisa de palavras bonitas, mas também não precisa ser ofensivas, né? Quando a gente fala palavras bonitas, que as pessoas falam assim: mas eu não sei orar. Sabe? Se você abrir a sua boca e começar a falar as palavras, Deus vai encher a tua boca, e você vai orando, vai orando, vai orando, vai aprendendo, ora 10 minutos, 15 minutos, quando você vê, você já está orando 30, daqui a pouco você já está orando 40, 50, 1 hora, quando você vê 1 hora para você, passou rapidinho, você já aprendeu a orar e fazer uso da oração. Isso é uma grande bênção. Em Mateus 6, nós já lemos, Mateus 7 ao 8 também, nós já lemos, e eu quero falar sobre os 3 níveis de oração. Está em Mateus 7, na continuação, falar sobre 3 níveis de oração. Esse Mateus 6 fala sobre os aspectos da oração em secreto. Mas você pode orar no carro, você pode orar caminhando, fazer caminhada e orar, é uma grande bênção. A pessoa vai fazer caminhada, vai fazer já um preparo físico aí, ou se ela está andando de um lugar para o outro, até resolvendo algumas coisas, ela pode fazer isso orando. Orando em silêncio dentro do ônibus, orando dentro do carro, como eu já falei, vai pedalando, orando. Ela pode usar outros momentos. A mulher que está lá, colocou a roupa na máquina, aí ela já vai para a pia para poder lavar a louça, e aí ela já deu a papinha para a criança que está comendo, e nesse tempo ela pode ali, nos seus serviços domésticos, ela pode ter esse tempo, orando, intercedendo, lembrando de algumas coisas, pedindo ajuda, sabedoria, graça ao Senhor, até em casa, em nome de Jesus. Eu me lembro, eu trabalhei numa empresa, a última empresa que eu trabalhei quase 11 anos, e eu orei por coisas assim que eu desejava como funcionário que acontecesse naquela empresa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vi a resposta dessa oração, mas Deus primeiro esperou que eu saísse da empresa para que tudo que foi orado, do jeito que foi orado, aconteceu. E eu vou citar só um item aqui. Eu orei porque eu trabalhava na empresa de Correios, na agência de Correios, e nós não tínhamos um balcão adequado, gaveteiro para dinheiro adequado, cadeiras adequadas, enfim, até troco, tudo mais ali que você precisava para trabalhar no dia a dia, não tinha. E quando eu saí, eles reformaram a agência inteira, colocaram vidro de proteção, que era o item da oração, colocaram um gaveteiro novo, cadeira nova, terminal do computador, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Deus não tem memória curta. Deus não se esquece das orações que Ele recebe dos fiéis. Estava me lembrando daquela cena do filme O Todo-Poderoso, quando ele queria tomar o lugar de Deus, achou que era moleza, que era fácil. Eu acho muito engraçado, muito interessante, e é um despertar para nós, quando ele começa a ouvir um monte de vozes no ouvido, porque era a oração do mundo todo que estava sendo feita para Deus. Como ele estava no lugar de Deus, ele começou a ouvir e ele ficou perturbado com aquilo.
Só Deus, irmão, para suportar a carga das orações que são feitas no mundo todo. E Ele é soberano e poderoso para isso. Ele é Senhor diante de todas as coisas, diante de todos os fatos, circunstâncias, situações, proporções. Deus não tem problema de ouvir as nossas orações. E a palavra de Deus diz que Deus ouve todas as orações. Detalhe, Deus também responde. Nem sempre é do jeito que nós estamos querendo, no tempo determinado que nós queremos, mas Deus também responde. Ninguém fica sem resposta de oração. No momento Deus pode dizer não, Deus pode dizer espera, ou Deus pode dizer sim. Mas Deus ouve todas as orações. E no momento oportuno, Ele também responde às orações. É muito interessante essa questão de você entender a importância disso. Então vamos lá, Mateus 7, do 7 ao 11. Mateus 7, do 7 ao 11. Diz assim: peçam, repita comigo, peçam. O que está dizendo aqui? Para você pedir, né? E vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer um que procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Se um filho pedir ao pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? Se ele pedir peixe, receberá uma serpente venenosa? Claro que não. E se vocês que têm um coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais a seu Pai que está nos céus, dará seguramente coisas boas àqueles que lhe pedirem. Deus faz até uma comparação. Você que é pai, que dá boas coisas aos seus filhos, somos pecadores, somos falhos, humanos, limitados, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Comparado com Deus, nós perdemos de longe, por melhor que seja o pai ou a mãe. E Deus está dizendo, então o primeiro nível é o nível da petição. Quando você pede a sua oração, é por você, sua família, situações ou coisas. É o primeiro nível, quando você está pedindo ao Senhor. Isso envolve você, sua família, situações e coisas. Qual é o segundo nível? O segundo nível é o de procurar. É a busca para ter um encontro com Deus. No primeiro nível é só de pedir. Então você está pedindo, pedindo, pedindo. O segundo nível, você já começa agora a entrar em oração para que você possa ter um encontro com Deus. Você não vai agora mais só orar para pedir coisas ao Senhor, mas agora você quer a presença daquele que pode dar todas as coisas e responder todas as orações. Esse é o segundo nível. E você deseja entrar na intimidade com o Pai, conhecer a Deus através da oração, receber revelações, sabedoria e ter discernimento. Já é diferente, já é um segundo nível, já é um nível mais de intimidade, um nível de busca. Eu vou buscar o Senhor, eu quero não somente que Deus responda as questões que eu estou colocando diante dEle, mas eu quero também conhecê-lo. E a forma de nós conhecermos ao Senhor é também, além da palavra, é também através da oração. A gente chega muitas vezes carregado na igreja, com tantas circunstâncias, aflições, mas quando você começa, no momento que você está cultuando ao Senhor, você faz a sua oração com sinceridade, por mais simples que seja, já começa a aquecer o coração, a alma começa a ser aliviada. Ao sairmos de uma reunião como essa, nós voltamos diferente para casa. Irmãos, eu não conheço nenhuma vez que isso não tenha acontecido. Nós precisamos então procurar o Senhor, pedir e procurar. Segundo nível. O terceiro é quando você bate, significa a persistência. Você bate e bate continuamente, e continua batendo, seja pela manhã, ao meio-dia, pela tarde, pela madrugada, na manhã seguinte, todos os meses, semanas, todos os momentos. Então o bater e a persistência.
perseverança em interceder. Agora você não vai só mais orar por você, pedindo em seu favor, em favor da família, das circunstâncias que envolvem você e a sua família. Você não vai somente ali agora ter esse envolvimento, essa intimidade com Deus, mas essa intimidade, esse encontro com Deus, vai te levar a ter o terceiro nível da oração, que agora você vai interceder também por outras pessoas, principalmente pelos perdidos. Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu aprendi quando eu me converti, que eu tinha que interceder pela vida dos meus, e eu o fiz. Mas assim, Deus, na medida que você vai orando, você percebe que não é só os seus que precisam de salvação. Outras pessoas precisam também de salvação, que é justamente o nível da persistência, da perseverança em interceder, para que Deus atue e faça da forma como Ele, Deus, sabe fazer. E eu quero citar alguns aspectos desse terceiro nível. Nós vamos interceder, vamos persistir, perseverar pela salvação de pessoas, né? Como eu falei, a oração pelo seu pai, pela sua mãe, irmãos, familiares, parentes, colegas de trabalhos, de faculdade, de escola, enfim, e até mesmo aqueles que você não tenha uma intimidade. Você vai poder orar pelo seu bairro, interceder pelo bairro onde você está, pela sua vizinhança. Você vai poder também orar pela cidade aonde você está. Eu já orei por Vicente Carvalho, Guarujá, porque já morei lá. Já orei por Praia Grande, porque já morei lá. Já orei por São Vicente, porque eu moro aqui. Orei por Mongaguá, porque já orei por Santos, porque também já morei ali. Então Deus vai te levando. Se você muda de lugar, você vai se envolver com Deus em oração por aquele lugar. E eu me lembro, quando eu cheguei em São Vicente, quando eu cheguei lá em Mongaguá, a cidade com 22 mil habitantes, no ano de 98, e os irmãos estavam numa crise feia ali de empregos, e alguns estavam dizendo assim: pastor, aqui na cidade não tem como a gente viver, porque a gente só consegue trabalhar na temporada. Escute só o que Deus falou para mim, não falou para quem estava falando comigo. No momento que ele estava falando, Deus rebateu na hora, foi assim, no mesmo momento. Deus falou assim: diga para eles que eu não sou um Deus de temporada. Deus não é um Deus de temporada, irmãos. Sabe, aconteceu um mover de Deus, porque nós começamos a orar. Nós temos que atacar as áreas aonde começam a chegar os diagnósticos. Problema do povo em achar que só tinha trabalho na temporada. Deus falou: eu sou o Deus que posso dar trabalho fora da temporada. E nós começamos a orar. E esses empregos vieram. Vieram os empregos. E eu tenho certeza que Deus continua fazendo isso nos nossos dias. Tinha um problema sério de condução. 9 horas da noite já não tinha condução. 9 horas da noite, eu precisava sair de Mongaguá e ir até a divisa de Praia Grande para pegar o ônibus. Eu levava de Mongaguá até o Jardim Samambaia em Praia Grande de ônibus, 2 horas, quando eu ia no ônibus, e quando o ônibus passava ali em frente à igreja, para mim ir até a divisa. Mas 9 horas da noite já não tinha, normalmente não se tinha. Naqueles dias eram poucos que tinham carro na igreja, mas Deus levantou uma irmã da igreja, que ela ficava até o final, até o momento da gente sair. Se a gente conseguia pegar o ônibus, beleza. Se não conseguia, ela dava carona até na divisa, e tinha vezes que ela levava até a porta de casa. Mas não ficou aí. Veio o alternativo. Uma associação de alternativos, o asfaltamento de ruas e coisas que começaram a acontecer. Mas a gente estava ali pedindo, orando. Veio uma empresa de ônibus, com horários de ônibus, uma coisa mais civilizada, que ajudou e que foi uma grande bênção. Coisas simples, mas que são diagnosticadas e que você pode interceder, seja na cidade, seja no bairro. Quando eu vim morar em São Vicente, ali no Jardim Independência, eu vim morar na rua do Colégio Zumira e do Reis, 2 colégios. Era difícil, porque o dia todo, de manhã até o final da tarde, tinha barulho. E quantas vezes, da janela da onde eu morava, eu não estendia a minha mão e orava pelos alunos, professores da escola do Reis e do Zumira. O pessoal dizia assim, que só tem violência, aqui já mataram não sei quantos. Fora os despachos, em cada uma das encruzilhadas ali, de cada cruzamento, os despachos. E eu falei: não, Deus, eu não concordo com isso. E comecei a orar toda vez, porque assim, há momentos que Deus vai provocar a sua oração.
E sabe quando que Deus vai provocar a tua oração? Quando vai surgir diante de você coisas que vão te incomodar. E Deus vai fazer com que você se incomode com aquilo. Eu falei assim, eu não aceito nem na esquina A, B ou C os despachos. Sumiram. A gritaria, a agitação dos alunos, professores. Tinha uma professora que ela gritava em sala de aula. Eu falei, eu não queria ser aluno dessa professora. E depois, a coisa ficou assim, silenciosa. Aquela calmaria. Eu vi também uma briga. Essa foi feia. O camarada estava com aquela faca do Rambo. Ele tem aquela serrinha. Uma lâmina de uns 30 centímetros, só a lâmina. E o cara estava pronto para espetar o pescoço do outro. E eu estava na área de serviço da minha casa. E eu levantei a minha mão, eles não estavam me vendo, eu levantei as minhas mãos, comecei a orar, a interceder, falei, Senhor, em nome de Jesus. Aí eu falei assim, solta ele, solta essa faca, solta essa faca, solta essa faca. Daqui a pouco apareceu um terceiro, aquele que estava com o outro aqui, já dominado, para espetar a faca aqui. Ele olhou do lado, entregou a faca, e aquilo que seria para a morte não aconteceu. Quando eu me lembrei desses fatos, eu falei, Deus, só o Senhor pode fazer essas coisas. Imagine eu querendo apartar uma briga dessa. Mas eu apartei sem dar uma palavra com um e com o outro. Porque não foi eu só fui um agente. Um agente que estava ali naquele momento, um agente de Deus para interceder e orar e clamar. Não só não houve a morte, como os dois mudaram do território ali. Os dois se mudaram. E esse que estava tentando tirar a vida do outro, ele estava ali querendo montar um comércio para vender tudo quanto é coisa assim para macumbaria, para feitiçaria e tudo mais. E aí, quando eu vi que ele estava ali movimentando ali, eu comecei a orar. Toda vez que eu passava, eu decreto a falência, decreto a falência, decreto a falência, decreto a falência. Tocou o bumbo lá umas 2, 3 vezes, e eu decreto a falência em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o bumbo parou de tocar, o comércio não foi para frente, a pessoa mudou, e Deus começou a apaziguar e a trazer paz sobre o local. Eu vi briga de meninas que saíram do colégio se pegando que nem menino diante da minha casa. Então Deus provoca para que você interceda, porque Deus sabe que nas suas intercessões as respostas virão, haverá uma mudança de ambiente, de atmosfera, e as pessoas serão impactadas, as pessoas serão tocadas, e elas experimentarão a paz que está sendo gerada, porque você intercedeu, porque você abriu a boca para orar, em nome de Jesus. Tem uma experiência na igreja da cidade náutica. Nós estamos orando por algumas nações, principalmente por essas nações que Portas Abertas traz como ranking de países perseguidos, e nós estamos orando por Burkina, e nós sabíamos que tinha um projeto lá, um missionário, de 2 missionários, um trabalhando com meninos e meninas, e também o outro fazendo um trabalho numa comunidade, numa tribo lá também, trazendo a capacitação profissional. E nós fizemos a nossa parte, oramos, e num dado momento nós estivemos numa igreja, numa viagem, e aquela igreja, ela era uma igreja que estava apoiando a construção de uma igreja em Burkina Faso. E aí, você está ali, é crente, é de Deus, Deus toca no seu coração, você vai lá e dá uma oferta de missões. Sabe qual foi a resposta, queridos? É que o casal de missionários que está ainda em Burkina, ela entrou num site do governo brasileiro, no Itamaraty, tinha um projeto dessa feira Mundi que acontece aqui em Santos, todos os anos no mês de setembro, e ela conseguiu, através do projeto social deles aí em Burkina, de trazer um grupo de mulheres de Burkina para venderem os seus artesanatos nessa feira Mundi. E aí a missão que fez o contato ligou para a nossa casa, para a minha casa, para mim e para minha esposa, para que nós pudéssemos acompanhar essa equipe. Então nós tivemos lá na igreja a equipe de Burkina, que nós orávamos, que nós intercedíamos, e em algum momento nós depositamos uma semente, semeamos ali,
E as pessoas puderam ver com seus próprios olhos que a oração intercessória por missões, ela move sim o coração de Deus para que as coisas aconteçam. A gente pôde conhecer essas mulheres, pôde estar junto com essas mulheres, com as duas missionárias que vieram. Ela conseguiu, através do governo, que elas ficassem no melhor hotel de Santos, ali, bem no Gonzaga, bem no coração do Gonzaga. Mulheres que tiveram uma experiência que nunca mais elas vão se esquecer na vida delas. Isso foi gerado na intercessão, na oração. Não foi só minha, mas de tantos quantos oraram, a própria igreja que orou. Isso foi uma experiência muito gostosa para a igreja, em nome de Jesus. E também nós podemos interceder por questões de interesse nacional e internacional. E eu quero enfatizar nacional as nossas eleições, como eu já falei, mas que fique registrado isso. Nós podemos interceder pelas questões de calamidades, guerras, violência, injustiças, mortes de inocentes. Nós podemos orar contra a imoralidade, a prostituição, o aborto, adultério, sobre a desobediência, rebeldia, idolatria, religiosidade. E também devemos interceder por aqueles que estão vivendo o luto e as perdas. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar algo para vocês. Que no momento da comoção, da perda, do velório, tem muita gente concentrada, não é isso? Ou pelo menos tem um grupo de pessoas envolvidas. A pessoa que teve a perda e vai viver o luto, ela volta para casa. E aí é que vem o momento, então, em que ela vai precisar das intercessões da igreja, de irmãos que possam interceder e orar para que de fato ela possa viver o momento da perda do luto. Isso não é uma coisa que sai do dia para o outro, né? Segundo os especialistas, a pessoa, se ela fizer todas as etapas do luto, ela vai em 5 anos estar curada daquele momento da dor, da perda do luto. Então eu estou trazendo isso porque às vezes a gente acha assim, morreu, sepultou, resolveu. Não, não é assim. Então se você lembrar de alguém aí, se vê alguém da família, alguém da igreja, se coloque na brecha, interceda. E aqueles que puderem ir até essa pessoa, vá. Mas se você não puder ir, ore, interceda, porque verdadeiramente isso é algo que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Para a glória do Senhor, eu quero orar com você. E eu queria pedir alguma coisa que eu pensei, não é uma exigência, não é uma obrigação, você vai fazer se você assim desejar, mas eu gostaria que nós pudéssemos, pelo menos 3 minutinhos, 5 minutinhos, nós pudéssemos dobrar o nosso joelho e orar ao Senhor, clamando misericórdia pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa nação. E eu quero dizer para você que se você pode dobrar o seu joelho, você dobre, tá certo? Se você não pode, amém. Não precisa se sentir obrigado a isso, mas se você pode, dobre o seu joelho onde você está. É o momento de nós orarmos, momento de nós clamarmos ao Senhor. Nós queremos que o Brasil dê certo, isso é de longa data. Os nossos antepassados trabalharam arduamente. As gerações anteriores de crentes no Brasil pagaram o preço para que a igreja evangélica chegasse aonde ela chegou. Há alguns enfrentamentos, e nós sabemos que há poder na nossa oração, que os ouvidos de Deus não estão agravados, que Ele não possa ouvir, que os braços de Deus não estão encolhidos, que Ele não possa socorrer e ajudar, e o seu clamor, a sua intercessão, pode mover os céus, e Deus pode mudar as circunstâncias que estão trazendo peso, opressão, sofrimento, desemprego, injustiça, e tantas coisas ruins que acontecem em nome de Jesus, e nós não podemos nos conformar com isso, em nome de Jesus.
aquece os nossos corações, tira a indiferença, a incredulidade, a dúvida, a incertezas, o medo. Oh Deus poderoso, varre tudo aquilo, Senhor, que compromete a nossa vida e nos limita, Senhor, e sermos cheios deste poder e termos uma vida, ó Deus, derramada aos teus pés, aos pés da cruz. Que a caminhada da igreja seja de oração, ó Deus, e de joelhos à tua presença, possamos avançar e conquistar territórios que ainda estão por ser conquistados na nossa nação e nas nações, até os confins da terra, aos povos, às etnias, às tribos, às línguas, às nações. Traz, Senhor, o mover da tua presença. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, vem com línguas de fogo, línguas de fogo, línguas de fogo, batida com o Espírito Santo, batida com o Espírito Santo, batida com o Espírito Santo. Enche, enche, oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você sentasse um pouquinho. Senta um pouquinho, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer 2 convites nesta noite. Quero convidar você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. É tão importante que nós falamos, porque toda pessoa que sai do reino das trevas e vai para o reino da luz, ele é transportado, e a primeira ação dessa pessoa começa com uma oração que ela faz, entregando a vida dela ao Senhor Jesus. Percebeu isso? Que a pessoa sai das trevas, e quando ela é convencida do pecado, da justiça, do juízo, a primeira ação dela agora, no reino da luz, é abrir a sua boca para fazer uma oração de confissão e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero convidar você que está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus, e quer sair da situação, das circunstâncias que você está vivendo, e você viver uma nova dimensão em Cristo, e agora para Ele, para servir a Ele, para estar com Ele. Eu gostaria que aí no seu lugar você repetisse comigo essa oração. E para você que também quer se reconciliar, houveram algumas questões da sua vida que tiraram você da presença de Deus, do foco, da busca da presença de Deus, e você deseja renovar essa aliança, fazendo essa oração juntos também aqui nessa noite. Aí onde você está, você vai repetir com sinceridade, com simplicidade, com fé, a oração que nós vamos fazer juntos. Eu gostaria que a igreja estivesse intercedendo. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. E você que deseja, para esses 2 grupos de pessoas que eu fiz o convite, você que deseja, ore comigo nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu reconheço a tua autoridade, o teu senhorio, e eu reconheço que sou pecador e que eu preciso do Senhor para me libertar de tudo aquilo que me prende, e em Cristo eu posso ser uma nova criatura para andar com o Senhor, servir o Senhor, amar o Senhor e viver uma nova vida daqui para frente. Escreve meu nome no livro da vida. Confirma nesta noite essa transformação com a ação direta do teu Espírito agindo no meu espírito,
e trazendo a convicção que agora eu passo a ser filho de Deus. Me limpa, me liberta, me transforma, no nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu gostaria de saber se há nesse lugar pessoas que tenham feito essa oração. Dê um sinal com a sua mão, mas levante a sua mão bem alto. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Eu gostaria que todos que fizeram oração, que levantaram a mão, ou até mesmo você que não levantou a mão, fique de pé no seu lugar, por favor. Se levante, fique de pé. Você que fez a oração de reconciliação, você que fez a oração de entrega, eu gostaria que os irmãos se movimentassem, por favor, para ajudar a trazer essas pessoas até aqui. Rapidamente, intercessores, líderes, atalaias, eu gostaria de convidá-los a vir aqui à frente, para nós orarmos por vocês. Venham aqui à frente. Você que ficou de pé, você que fez a sua oração de reconciliação, de confissão, entregando a sua vida, saia do seu lugar, venha à frente, em nome de Jesus. Venha à frente, pode chegar mais, cheguem mais. Se você vem acompanhando a pessoa, fique junto com ela, não tem problema. Aquela que está sem alguém, um intercessor ou algum líder, vem e esteja junto com ela. Calor humano, que vai fazer a diferença na vida dela, em nome de Jesus. Eu gostaria que a igreja, ainda que sentada, mas que você agora também se envolva nessa intercessão. Estenda a sua mão, profetize agora a vida de Deus, profetize agora a libertação, profetize agora o poder de Deus sobre essas vidas, em nome de Jesus. Pai, eles são teus, confessaram com a boca, creem em seus corações que eles te pertencem. Vem, ó Deus, tira todo o peso, tira, Senhor, toda aflição na alma, toda perturbação na mente, toda acusação, condenação, todo espírito de morte, de derrota, de bancarrota, em nome de Jesus. Toda influência de espíritos, ó Deus, malignos, que os levam, Senhor, a se sentir, ó Deus, para baixo, a baixa autoestima. Livra, Senhor, de todo mal, restaura o corpo, a mente, a alma, o espírito, traz luz, a luz da sua presença, a luz da tua presença, o fogo do teu Espírito, o fogo do teu Espírito, queima, Senhor, o coração deles, marca a vida deles esta noite, e que eles nunca mais, nunca mais, nunca mais sejam os mesmos. Cura das amarguras, cura, Senhor, de toda agressividade, de toda condenação, de toda sentença que foi lançada sobre eles. Quebra as algemas, quebra as correntes, quebra os sofismas na mente, em nome de Jesus. Poder de Deus, toca-os nesta noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós entregamos as suas vidas. Amém, amém. Olhe para mim aqui, por favor, olha para mim, por favor. Você que está aqui, olha, não vai embora não, fica aqui, não saia não. Você que veio aqui para frente para a oração, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fica aqui, não tenha pressa não. Creio na oração que vocês fizeram. Deus ouviu a oração e Deus é fiel para cumprir. Deus é suficiente nele próprio para cuidar da vida de vocês. Vocês só vão precisar contribuir para que isso aconteça o mais rápido possível. Amém? Eu gostaria que vocês só dessem uma viradinha para lá e vocês pudessem contemplar agora a nova família de vocês. Essa é a nova família de vocês. Não saiam ainda, aguarda aqui. Eu queria pedir mais uma gentileza para vocês. Eu queria que os irmãos que estão aqui ajudassem esses irmãos que estão aqui, acompanharem os irmãos que vão levá-los para a sala lá daquele lado lá. Por favor, saiam aqui um pouquinho. Eles vão fazer uma oração por vocês, vão conversar um pouquinho com vocês, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um último convite nessa noite, e eu não poderia entregar o microfone sem antes fazer esse convite. Nós estamos trabalhando com o Ministério de Intercessão aqui na Igreja Sede, e as necessidades são muitas, muitas e muitas. E nós estamos recrutando soldados para o nosso exército da intercessão. O nosso alvo, né? O nosso alvo, eu estou compartilhando com vocês para que vocês orem também.
e nós vamos orar junto com aqueles que vão se alistar hoje nesse exército. Nosso alvo até dezembro é chegar a 100 intercessores. Na segunda etapa nós queremos chegar a 200. E na terceira etapa, já no ano que vem 200, no ano que vem também a 300 intercessores no mínimo. Irmãos, isso ainda é pouco. A igreja tem um contingente de gente e Deus pode usar a sua vida. Qual é o requisito? Que você tenha entregue a sua vida a Jesus, seja batizado nas águas, em comunhão com a igreja, e tenha pelo menos um ano de vida cristã. Se você tiver esse mínimo exigido que nós estamos colocando para você, eu gostaria de saber quem são esses homens e essas mulheres, moços e moças, que querem fazer parte da intercessão. Você vai receber um treinamento, você vai receber orientação, que é uma liderança que vai te dar cobertura. Eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui na frente, e nós vamos orar, e nós vamos consagrar esse momento ao Senhor, ligando aqui na terra, conectando aqui na terra, para que seja ligado no céu. Eu sei que Deus já tem falado com pessoas aqui a respeito disso, então a oportunidade está sendo dada, Deus confirmando aquilo que Ele já tem falado no seu coração. Sai e vem à frente, por favor. Se há pessoas, pode vir, quantos forem, não importa quantos, seja 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50. Se já tiver os 50, 100, amém, glória a Deus. Venha, só venha. O restante você deixa que nós vamos te orientar. Aqueles que querem trabalhar na área da intercessão da igreja, aqueles que querem aprender a guerrear em oração, isso é um requisito para todo crente. Não é só para um grupo especial da intercessão, mas nós precisamos de pessoas treinadas e capacitadas, com seus dons, com seus talentos, para que Deus possa usar a vida daqueles que vão nos ajudar a interceder e orar pela igreja, pastores, missionários, pela cidade, pelo bairro, por tantas coisas, inclusive pela própria vida dos irmãos. Se houverem mais pessoas, saia, não resista àquilo que o Espírito Santo já tem falado ao seu coração. Não importa quem é você, o que você pensa de você mesmo, venha, porque Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Venha rapidamente, não fique na dúvida não, em nome de Jesus. Eu vou pedir para o nosso pastor Newton fazer essa oração, por favor. Glória a Deus, irmãos. Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar pela vida desses irmãos que estão se alistando no exército de Deus. Senhor, aqui, Senhor, estão os teus filhos, em nome de Jesus, que nessa noite estão aceitando o desafio, Senhor. Ó Deus, o desafio de começar a serem treinados, a serem marcados, Pai, para a glória do Teu nome, de serem os futuros intercessores dessa casa. Ó Deus, queremos formar um exército, Senhor, neste lugar, um exército de guerreiros, Senhor, um exército de homens e mulheres que orem, Senhor, que clamem, que jejuem, que busquem o Teu nome, que se coloquem na brecha, como o Senhor perguntou, Senhor, ali, Senhor, para os Teus filhos, para os Teus profetas, quem estaria na brecha? Ó Deus, que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, nós estamos na brecha, nós estamos tampando os buracos, estamos tampando as muralhas, pela onde o inimigo tem entrado, Senhor, pela onde o diabo tem penetrado com seus demônios, para atacar a igreja, para atacar os filhos de Deus, para atacar o exército de Deus. Senhor, queremos montar sentinela, queremos montar atalaias, queremos montar homens e mulheres de prontidão, que estejam em luta e em guerra pelo Teu povo. Cobre com o Teu sangue essa igreja, cobre com o Teu sangue a vida dos Teus filhos e usa-os poderosamente, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, gente, ricamente. Glória a Deus.